E eu falava do Mato Grosso em relação à colheita, é o único estado que já tem a área colhida com milho de segunda safra. E agora, fala um pouco a respeito do Mato Grosso do Sul. O Mato Grosso do Sul talvez seja um dos estados mais simbólicos nesta segunda safra de milho da temporada 2017-2018. Mas por que o Fabiano está dizendo isso? É simples. O Mato Grosso do Sul, assim como o Paraná, tem redução da área de cultivo, mas tem uma redução fortíssima, muito elevada na produtividade. E essa redução na produtividade resulta numa produção, vai resultar numa produção menor. Essa produção menor pode ficar até 30% inferior à segunda safra da temporada anterior. E é o que a Agricultura BR mostra agora, começando por um resumo do que vai acontecendo com a safra de milho sul-mato-grossense. Veja só que a produção de milho em segunda safra fica com uma área de 1.700.000 hectares, 8,21% inferior àquilo que estava sendo ocupado com área na temporada passada. Em relação à produção, cai muito. Essa produção que eu estava destacando, que cai quase 30%, é uma queda de 28,37%. Mato Grosso do Sul deve ficar com uma área de 7 milhões, uma produção nessa área de 1.700.000 hectares, uma produção de 7 milhões de toneladas de milho. É bem menor a produção para a temporada, de acordo com os dados do SIG-MS, que é coordenado pela AproSoja Sul-Mato-Grossense. Dando sequência aos números, agora vamos ver os níveis de produtividade no estado. O estado do Mato Grosso do Sul, olha essa linha. Esse é o chamado gráfico de linha, estatisticamente é utilizado quando você tem um número sobre uma mesma variável em tempo transcorrido distinto. Veja só que as temporadas vão tendo uma alteração fortíssima. Temporada 13 e 14 teve uma produtividade de 85,69 sacas por hectare. Na 14 e 15, 88,66 sacas. 15 e 16 foi a safra da queda, ficou em 58,40 sacas por hectare. 16 e 17, 88,30 sacas por hectare. E a 17 e 18 vai tendo o número que é o segundo mais baixo desde a safra 15 e 16, quando houve quebra na safra de milho, não só no Mato Grosso do Sul, pode voltar para o estúdio, mas também em todo o Brasil. Portanto, uma segunda safra de milho com números baixos. Já se pode dizer que a quebra não é apenas a redução de área, os 100 mil hectares, ou de investimento em tecnologia, já representa quebra também. Estou dizendo que representa quebra por conta do acompanhamento que a Agricultura BR faz nas áreas de produção. E Mato Grosso do Sul e Paraná têm apresentado problemas gravíssimos, principalmente por conta da falta de chuvas em período latente ao desenvolvimento. E com isso, aqueles 40 dias sem chuvas fez com que a produtividade recuasse bastante. Mas não é só isso. Nos dois estados, tanto Paraná quanto Mato Grosso do Sul, há geadas previstas e vamos saber agora como é que fica a previsão do tempo para as áreas de milho com a Juliana Rezende em Mato Grosso do Sul e Paraná. Olá, boa tarde a todos. Grande parte da produção de milho segunda safra, tanto do Paraná como também do Mato Grosso do Sul, agora vem recebendo cada vez melhores condições em relação ao tempo. Durante as últimas semanas, as últimas chuvas que aconteceram em áreas produtoras do Paraná e do Mato Grosso do Sul garantiram boas condições hídricas do solo. Agora, os índices de umidade do solo nesses dois estados subiram bastante e já alcançam em torno de 60%, 70% de umidade no solo. Nos próximos dias, tem previsão de chuva mais uma vez, pancadas de fraca intensidade em grande parte do Paraná e do Mato Grosso do Sul, ainda por conta do avanço da frente fria pela costa do país. Então, tem risco para pancadas de chuva, mesmo que de forma mais isolada e de fraca intensidade nesses estados. É a partir do próximo período, entre os dias 10 e 14 de junho, que a chuva ganha força na região sul mais uma vez. São áreas de instabilidades que crescem entre o norte da Argentina e o Paraguai e garantem risco de chuva mais forte nos 3 estados do sul do país. O Paraná também vai receber chuvas bastante expressivas. O acumulado de água fica em torno de 50 milímetros no oeste do Paraná. Só que essa chuva não deve alcançar áreas produtoras de milho segunda safra do Mato Grosso do Sul. Tem risco para instabilidades, mas ainda são aquelas pancadas de fraca intensidade. No Mato Grosso do Sul, o acumulado não passa de 5 milímetros, enquanto que no oeste do Paraná pode alcançar até 50 milímetros. E esses dias de chuvas mais persistentes no Paraná podem vir ainda a trazer um pouco mais
de condições não muito favoráveis para o desenvolvimento do milho segunda safra no Paraná. Isso porque, com risco de chuva mais persistente e também até com intensidade um pouco mais elevada, a tendência é de que essa diminuição de luminosidade possa ainda vir a prejudicar algumas lavouras que estão em fase de crescimento. No decorrer do próximo período, entre os dias 15 e 19 de junho, a chuva agora diminui no Mato Grosso do Sul, mas no Paraná ainda vai seguir persistindo. Então, durante os próximos períodos, tem previsão de chuva tanto no Paraná como também no Mato Grosso do Sul. No Paraná, a chuva vem com um pouco mais de intensidade e também com maior volume de água. No Mato Grosso do Sul, chuvas mais irregulares e também com baixo volume de água. Então, de maneira geral, tem risco para pancadas de chuva nos dois estados e a expectativa é de manutenção dessas condições de solo mais úmidas, garantindo bom crescimento para as lavouras de milho segunda safra.